Olá, bom dia a todos. Estamos de volta aí. Agora vamos estar analisando o dom de línguas em Atos capítulo 2, né? Conforme eu havia anunciado no vídeo anterior. Atos 2 é quando o dom de línguas se manifesta pela primeira vez, né? O dom de línguas se manifesta em Pentecostes. Aliás, a maioria das igrejas pentecostais acredita que o dom de línguas é uma língua não idiomática, né? Trata-se de uma língua desconhecida da humanidade, não entendível, que o crente fala em transe, possuído pelo Espírito Santo. A maioria delas acredita que trata-se da língua dos anjos, a língua do céu. E essas igrejas levam o nome de igrejas pentecostais por acreditar que em Pentecostes foi exatamente isto que aconteceu. E nós estaremos vendo se realmente foi isso que aconteceu em Pentecostes. Atos capítulo 2. E é curioso que já nos primeiros versos de Atos 2 nós vamos ver que o contexto do dom de línguas ali é língua das nações. É idioma das nações. Atos 2:5, olha, nós encontramos: residia em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Então tratava-se de praticantes do judaísmo que eram oriundos de muitas nações. O autor Lucas chega a dizer todas as nações que há debaixo do céu, porque realmente eram muitas nações. Então, poderia haver aqui pessoas as quais os seus avós eram israelitas, mas elas nasceram em outros países, como Espanha, Capadócia. Aliás, um pouco mais abaixo, são mencionados vários desses países de onde vieram essas pessoas que estavam em Jerusalém naquela época de Pentecostes. A partir do verso 8, no 9, aliás, nós encontramos, olha, nós que somos partas, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, da Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia, próxima de Cirene, romanos, entre outros. Então realmente havia uma multidão ali, né? Pessoas de diversas nações presentes em Jerusalém nos dias de Pentecostes. É sobre esse contexto que vem o verso 4, né? E o que diz o verso 4? Diz que o Espírito Santo, olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então os discípulos aqui receberam do Espírito Santo, miraculosamente, o conhecimento de outras línguas. É isso que o texto bíblico está falando aqui. Então veja que não é uma língua no singular, a língua dos anjos ou uma língua especial do Espírito, não. Outras línguas, olha aqui, outras línguas, olha aqui o plural, né, indicando a variedade de línguas. E sob o contexto que eu já mostrei aqui, trata-se de língua das nações. E o texto diz que cada discípulo falou línguas diferentes. Então é como se Pedro tivesse falado a língua média, o João falou a língua persa, né? O Tiago falou a língua da Capadócia, o outro falou a língua de Parta, outro falou latim. Cada discípulo falou a língua, que fala que o Espírito Santo distribuiu entre eles, né, conhecimento de diversas línguas. Então eles puderam pregar o evangelho na língua nativa daqueles povos. É isso que o texto bíblico está dizendo aqui. Se existe ainda alguma dúvida, veja no verso 7, a exclamação das pessoas que ouviam, olha. Cheios de espanto e de admiração, diziam uns aos outros: esses homens que estão falando não são todos galileus? Verso 8. Como é que nós os ouvimos em nossa própria língua materna? Como é que os ouvimos em nossa própria língua materna? No final do verso 9 diz assim, olha: todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa
própria língua. Então ficou mais do que claro que os discípulos puderam falar naquele dia a língua das nações que estavam presentes ali. Então, carece de respaldo bíblico a tese de que em Pentecoste os discípulos falaram língua dos anjos ou uma língua especial do Espírito. Eu até já pude ouvir alguns irmãos pentecostais que eles me disseram, né? Olha, eles falaram língua das nações, mas falaram também língua do Espírito, língua do céu. Só que quando eles falam isso, estão falando por conta própria, fazendo uma interpretação extra-bíblica. Porque não há no texto bíblico nenhum lugar que diz que eles falaram a língua dos anjos. O texto bíblico fala que eles falaram a língua das nações. Há quem diz que uma referência à língua dos anjos poderia estar no verso 13, onde diz: mas outros caçoavam, estão bêbados. Então eles dizem que se eles estavam caçoando, falando que estavam bêbados, os discípulos, é porque não estavam entendendo o que os discípulos estavam falando. E aí dizer, está falando coisas sem pé e sem cabeça, perder o juízo, perder a razão. Mas de acordo com o contexto aqui, não pode se dizer que esse texto está dizendo que eles falaram a língua dos anjos, porque o texto, dentro do contexto, já mostrou que são língua das nações. Mas então, como entender por que havia alguns que diziam estão bêbados? É muito simples. Esses que diziam provavelmente eram judeus nativos. Por quê? Porque esses não tinha ninguém falando na língua deles, na língua aramaica. Os discípulos falavam, né, a língua materna dos discípulos era o aramaico. Eles falavam aramaico. Só que o Espírito Santo deu para os discípulos a habilidade de falar a língua das nações, conforme nós vimos no verso 4. Então os discípulos que falavam aramaico passaram a falar a língua dos estrangeiros. Então é lógico que os seus conterrâneos ficaram sem entender o que eles estavam falando. E esses aí que, de acordo com o contexto, seria aqueles que caçoavam dizendo estão falando coisas sem pé e sem cabeça. Não é porque estavam falando a língua dos anjos, mas porque estavam falando língua das nações e eles, não entendendo aquilo, dizia que eles estavam bêbados. Tanto é que Pedro, quando levanta, logo em seguida ao verso 14, Pedro dirige primeiramente para os judeus. No verso 14, olha, Pedro diz assim: homens da Judeia. Ele dirige primeiramente para os judeus. E todos vós que residis em Jerusalém. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Então Pedro se dirige especificamente para os judeus, os seus conterrâneos, para fazer o seu sermão, dizendo: olha, eles não estão bêbados como vocês estão pensando. Aqui trata-se do cumprimento da profecia. Então nós vemos pelo contexto aqui que as línguas faladas em Atos 2 são língua das nações. Outra vez nós vemos aqui uma clara indicação de que o dom de língua está relacionado com o id, pregar o evangelho a todas as nações, conforme vimos no estudo anterior. Mas uma outra coisa que vou começar a expor agora e vamos aprofundar nos próximos estudos é que o dom de línguas, além de ser uma ferramenta para pregar o evangelho aos estrangeiros, era também um sinal para os judeus de que Deus estava presente na igreja primitiva. Os judeus acreditavam que a nação de Israel é que era representante oficial de Deus ao mundo. A nação eleita para pregar o evangelho ao mundo, para representar a Deus ao mundo. No entanto, Deus estava erguendo a igreja primitiva para representá-lo ao mundo. E um sinal poderoso que mostrava esta realidade era o dom de línguas.
Por isso que aqui em Atos 2, né, perante muitos judeus, inclusive os estrangeiros que estavam aqui, eram judeus, eram praticantes do judaísmo. Eles viram esse sinal, né, de poder ver a igreja primitiva falando miraculosamente, né, sem ter estudado línguas de outras nações. Então, eles sentiram que o dedo de Deus estava presente na igreja primitiva. Então era um sinal para os judeus. O evangelho sendo pregado na língua das nações mostrava para os judeus que agora a nação eleita para a pregação do evangelho ao mundo não era a nação física de Israel, mas a igreja primitiva, o novo Israel, o Israel espiritual. Então nós temos isto também, né, que o dom de língua é uma ferramenta para pregar o evangelho aos estrangeiros e também um sinal da manifestação de Deus na igreja primitiva. Então, era um sinal. Nós vamos ver no próximo estudo, que vai ser Atos 10 e 19, mais um pouco sobre este assunto. Estudem, analisam, vê se as coisas são realmente assim, julguem, né, biblicamente, para vocês terem uma posição bíblica sobre o dom de línguas. Por hoje é isso. Deus abençoe e ilumine a você e que possamos compreender a verdade como está escrito na palavra de Deus. Deus abençoe você. Amém.